Bom dia, amada igreja. Bom dia. Paz seja convosco, amém? Amém, Jesus. Acredito que você está muito feliz nessa noite. Glória a Deus. Ou nessa manhã. Tomara, graças a Deus, nós estamos louvando e glorificando ao Senhor, né, amado? Sabe que nós esperamos, né? Aguardamos mesmo esse retorno da igreja, porque a igreja ela precisa estar em comunhão uns com os outros, né? E a gente tem que nos adaptar agora, sentarmos em distância, não podemos assim abraçar o irmão, cumprimentar o irmão, mas Deus ele tem nos dado essa estratégia e acredito que é bênção do Senhor, amém? Fico muito feliz por você estar aqui nesta manhã. É o nosso segundo domingo, né? Nosso segundo culto. Eu estou muito feliz mesmo. Que Deus continue te abençoando. Amém? Nós estamos aqui com a irmã Nilva, né? Seja muito bem-vinda, viu, filha? Como? Sara, seja muito bem-vinda, viu, filha? Glória a Deus. Abençoe vocês. Nossa, Jesus. Nilva, nós se encontramos esses dias, né? Ela falou, eu vou lá, que benção, filha. Nós temos que congregar mesmo, né? Eu acredito que todos nós, né, cristãos, servos de Deus, né, sentimos essa falta de estarmos aqui, né? Estou vendo aqui a dona Sônia, minha sogra, seja muito bem-vinda. Deus abençoe a senhora, a dona Sônia. Bom, minha cunhada, que bênção, amado, que bênção. Creio que hoje Deus tem algo para o seu coração nessa manhã, amém? Amém, Jesus. Quando nós chegamos à presença dele, Deus já tem algo já preparado para o nosso coração. Basta agora você que adorou ao Senhor, né, manter seu coração aberto para que Deus possa estar falando com você. Amém? Acender a luz. Não acende a luz. Não acende a luz. Amém. Glória a Deus. Queridos, curva sua cabeça, vamos orar mais um minuto. Gostaria que você agora desse liberdade para o Espírito Santo. Ele habita em você, amém? Ele está aí dentro, mora dentro de nós. Gostaria que você agora curvasse a sua cabeça, começasse a falar para o Senhor. Pai, Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos nesta manhã. Nós te louvamos pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado, Deus, por estarmos aqui como igreja reunida. Obrigado, Deus, porque até aqui chegamos e até aqui o Senhor tem nos sustentado, Deus. E nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor nesta manhã. Nós entregamos a nossa adoração a Ti. E como o Senhor ama a adoração da Tua igreja, eu acredito, Pai, que o Senhor recebeu essa adoração no Teu altar. Mas nós pedimos um pouco mais nesta manhã. Nós precisamos agora ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. E que a Tua palavra ela venha de encontro às nossas necessidades nesta manhã, Deus. Está aqui a Tua igreja, meu Pai, ela precisa se alimentar da Tua palavra. Por isso, venha falar conosco nesta manhã. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Vasculhe o nosso coração agora. Olha, meu Pai amado, para dentro de nós agora. Olha as nossas falhas, nossas dificuldades agora. E vem com o Teu bálsamo nesta manhã, Pai. Vem com a Tua cura na nossa alma. Traga agora uma porção dobrada de alegria. Só o fato de nós estarmos na Tua presença, traga uma porção de alegria sobre nossos corações, ó Deus. E abençoa as nossas vidas nesta manhã. Desde já nós também intercedemos pelas pessoas que ficaram em casa, pelos irmãos que não puderam estar aqui nesta manhã. Nós já oramos por eles, colocamos eles diante do Senhor. Já pedimos que o Senhor envie agora a milícia de anjos ao redor dessas casas, ó Deus. Muda a atmosfera lá, meu Pai amado. Traga paz aonde há, meu Pai, uma confusão. Traga, meu Pai amado, a alegria do Senhor aonde há tristeza nesses lares agora. Que a Tua presença permaneça na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém? Olha para o seu irmão, você tocar nele e fala assim: que bom que você está aqui hoje. Amém? Que bom que você está aqui hoje. Que bom nós estarmos aqui nesta manhã. Que bom glorificar a Deus. Que bom louvar o Senhor. Que bom orar. Que bom cantar louvores. Que bom ler a palavra. Que bom se alimentar da palavra de Deus. Que bom ser crente. Amém. Que
bom ser salvo. Aleluia. Pelo nome escrito no livro da vida. Saber, meu amado, que se Jesus voltar, nós temos uma eternidade para passar com Ele. Que bom! O Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom porque Ele nos deu uma noite de sono, você descansou. Ele te deu um domingo pela manhã para que você viesse adorá-lo. Que bom, amém? Nós temos muito motivo de agradecer ao Senhor. Nós temos tantas lutas, meu amado, nós temos tanta dificuldade, nós temos tantas coisas ao nosso redor que muitas vezes tentam tirar nossa paz. Mas que bom servir a Deus. Que bom saber que nós somos salvos. Que bom. Amém, queridos? Glória a Deus. Amado, hoje eu quero falar sobre o descanso de Deus. Olha, Deus me deu essa palavra aqui essa semana, que há um lugar de um descanso de Deus. Há um lugar assim onde nós descansamos em Deus, onde Deus recebe ali as nossas vidas e nos coloca para descansar. Amém? Você sabe que nós precisamos descansar, querido. Por essa razão que metade da vida você dorme. Você sabia disso? Metade da sua vida você dorme. Para a gente entender a importância do descanso. Como nós precisamos descansarmos, pararmos. Eu vejo ali Deus, Ele trabalhou ali, criou tudo em 6 dias e no 7º dia Ele descansou. Quando Deus tirou um tempo para descansar. Então nós temos que entender que há uma importância de nós pararmos para descansarmos. O descanso é onde nós retomamos o nosso fôlego, é onde nós fortalecemos, é onde nós criamos ali um ânimo para retomarmos a nossa vida. Por isso nós precisamos descansar, querido. Amém? É muito importante. Você pode ver, querido, que uma noite mal dormida é um dia improdutivo. Quando você dorme bem, quando você tem ali uma boa noite de sono, o seu dia é uma bênção. Eu lembro quando a gente tinha locadora, eu era muito ansioso. Quando chegavam os filmes, eu queria assistir tudo uma vez. Eu me lembro que quando às vezes chegava de 2, 3 filmes à noite, eu queria fechar a locadora, eu não locava para ninguém para assistir. E eu passava a noite assistindo o filme. Nossa, no dia seguinte, meu dia era muito difícil, muito empurrado. Por quê? Porque eu não tive uma boa noite de sono, de descanso. Então nós precisamos descansar. Da mesma forma, meu amado, nós precisamos também entender que há esse descanso em Deus. Há um descanso onde Deus nos traz. Você sabe que nós vivemos no meio a uma luta constante. Nós temos aí, meu amado, 3 inimigos que se levantam contra nós. Nós temos aí o diabo, nós temos o mundo e nós temos a nossa carne que se opõe contra o nosso espírito. Nós temos esses 3 inimigos declarados, que a Bíblia fala, que são inimigos nossos. A carne se opõe ao nosso espírito. A carne queria estar agora em casa, dormindo, descansando, pensando na macarronada daqui a pouco, no almoço. O espírito não, o espírito anseia estar aqui, louvando, glorificando ao Senhor. O mundo, meu amado, ele vai na contramão porque é loucura a palavra do Senhor, é loucura os milagres com o mundo. Então ele anda na contramão, ele não aceita. Então nós somos rodeados de princípios do mundo, de pensamentos mundanos contra o nosso mover com Deus. E nós temos o diabo, a Bíblia fala que ele é o inimigo, ele fica ali ao derredor, como um leão que ruge como um gatinho, porque maior é Deus em nós, amém? Maior é Deus na sua causa. Ele fala que ele é o inimigo, que ele fica ao nosso derredor, procurando só na brecha, procurando alguém para devorar. E ele quer procurar a igreja do Senhor para devorar. Ele não quer procurar quem já está perdido. Ele não está preocupado com quem está no boteco, com a vida torta, com a vida bagunçada. Ele não está preocupado com aquele que anda com a vida errada, que anda na mentira, no fracasso. Ele não está preocupado com eles. Ele está preocupado com você que se levanta para vir na casa do Senhor, com você que acredita em Deus. Está preocupado com você. Ele se preocupa em ficar ao seu redor, porque ele não se contenta com a sua alegria de louvar o Senhor.
Ele não se contenta de saber que você sofre, que você passa aflições, que você tem luto, que você tem perseguições, mas você tem um prazer de vir na casa de Deus adorá-lo. Ele não se contenta com isso. Então ele fica ao derredor, querendo tirar isso de nós. Amém? Então, querido, há um lugar de Deus, há um lugar em Deus de descanso. E nós, como igreja, nós precisamos correr, habitar esse lugar ele precisa estar constante na nossa vida. Amém? Eu convido você a abrir aí a Bíblia no Salmo 91. Salmo 91. Nós vamos ler um versículo. Salmo 91, versículo 1. Salmo 91, vou ler aqui na NVI, vai estar aqui na NVI. Mas vou também ler uma outra versão que eu gosto muito. Salmo 91. Encontrou aí? O maior livro da Bíblia é o livro de Salmo. Você abriu no meio da Bíblia, você encontra Salmo. Salmo 91. Que bom que a Bíblia é na mão, né, meu amado? Em casa a gente fica ali no celular ouvindo. Eu sempre falava, amado, pega a sua Bíblia. Você tem que ter a Bíblia perto de você agora. É bom a gente ter a Bíblia na mão. Salmo 91, encontrou? Amém. Versículo 1. Só o versículo 1 nós vamos ler. A Bíblia fala assim, ó: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Amém? Eu vou ler uma outra versão aqui, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Amém? A Bíblia fala assim, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu gosto muito, né, de uma versão que fala o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Tem uma tradução que fala Onipotente, que quer dizer o Deus Todo-Poderoso. A sombra do Onipotente descansará. Então há um lugar, amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu gosto dessa tradução. Onipotente ali mostra, né, um dos atributos de Deus, né? Onisciente, onipotente e onipresente, né? Onipotente é o Deus Todo-Poderoso. Ninguém pode com ele, nada pode atingi-lo, porque ele é todo poderoso. Amém, querido? Amém. Então a Bíblia vai deixar bem claro que aquele que habita o esconderijo. Então aqui, meu amado, eu vejo algo precioso desse versículo para nós como igreja. O autor desse salmo, ele é desconhecido. A Bíblia não relata o nome do autor do Salmo 91. Ela relata o Salmo 90, que é o Salmo de Moisés. O Salmo 91, ele não relata. Diz alguns historiadores que dá uma continuidade, mas eu não venho ao caso. Mas é um salmo muito usado. É um salmo usado muito em libertação. Se você for ler todo o salmo, ele é algo assim de... Você vê ali de uma proteção de Deus, de um cuidado de Deus. Se usa muito esse salmo aqui na área de libertação. Amém, querido? É um salmo assim muito popular. É um salmo muito conhecido no meio cristão. Salmo 91, muitas pessoas conhecem. E quando você fala do Salmo 91, logo vem à mente aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então é um salmo poderoso, meu irmão. Alguns têm esse salmo como um talismã. Eu já entrei em algum comércio que você vê a Bíblia aberta, e eu gosto de sempre estar olhando. Quando eu vou olhar, está lá no Salmo 91, porque acha que ali era um talismã mágico, né? Basta estar aberto que os demônios vão embora, que as coisas ruins vão embora. E não é desse jeito, querido. Não adianta a Bíblia só estar aberta. A Bíblia ela tem que ser praticada. A palavra de Deus ela tem que ser colocada em prática nas nossas vidas. Você pode ter a Bíblia no Salmo 91, no Salmo 23. Se você não praticar, o diabo vai te derrotar mesmo. Ele vai te dar mesmo no seu lombo. Ele não está nem aí com a Bíblia aberta. Ele está preocupado com a palavra em prática. Aí sim ele se livra. Mas está a Bíblia aberta lá, para ele não resolve nada. Mas tem muito, eu conheço muitas pessoas que têm ele como talismã. Deixa lá aberto no Salmo 91. Para quê? Proteção não, mas proteção é de Deus. Amém, querido? Então a gente sabe disso. Então alguns têm assim, amém? Agora, querido,
nós precisamos entender, querido, que esse salmo, ele é um salmo, eu já ministrei algumas vezes nesse salmo, e toda vez que você vai estudar a Bíblia, que você mergulha na palavra do Senhor, você continua achando coisas preciosas. E esse salmo, ele é um salmo precioso na vida da igreja, mas em prática, colocado em prática, né? Olha para o seu irmão, não precisa cutucar ele, mas fala assim para ele: a palavra tem que ser praticada. Tem que ser praticada, né? A Bíblia vai dizer assim, meu amado, assim, que nós não podemos ser só ouvintes da palavra, mas nós temos que praticar a palavra do Senhor. Amém? E algo que me chama a atenção aqui, meu amado, que esse salmo é um salmo que ele começa com uma escolha. Ele te dá uma opção de escolha. Ele fala aquele. Ele não está dizendo que você é obrigado. Ele não está dizendo assim que você tem que estar. Ele está dizendo, ele está te dando uma opção. Aquele que habita, aquele que tem vontade de ir ao esconderijo do Altíssimo, aquele que se dispõe a ir, aquele que tem, meu amado, no seu coração o desejo de ir buscar o Senhor. Ele não está dizendo assim que você é obrigado, não. Então é um salmo que ele começa dando uma escolha para nós. Você pode ir ou não. Você pode querer estar no esconderijo ou não. Você pode querer estar na presença de Deus ou não. Então a Bíblia vai começando justamente esse salmo dando uma opção de escolha para nós. Amém? Põe a mão no seu coração e fala: eu quero estar no esconderijo do Altíssimo. Porque esse esconderijo do Altíssimo, querido, é estar na presença de Deus. Amém, querido? Só que esse salmo também, esse versículo que nós lemos aqui, ele vem acompanhado justamente dessa promessa, que aquele que está num lugar de descanso, está num lugar de repouso, está num lugar de retomar as forças. Por isso, querido, que nós temos as nossas lutas, as nossas perseguições, as nossas afrontas. Cada um aqui tem a sua história, cada um aqui tem o seu karma, cada um tem a sua cruz para carregar, cada um tem a sua. Por isso que nós sempre orientamos os irmãos, querido, tenha o seu devocional com Deus, coloque o seu devocional em dia dentro da sua casa. Há uma importância muito grande de nós sabermos que nós temos essa prática, esse privilégio de podermos entrarmos na presença do Senhor, de falar com Ele, de buscar a presença dEle. Então, querido, quando nós incentivamos você a ler a Bíblia na sua casa, não é para que você seja sábio. Isso é importante, saber a Bíblia, conhecer os versículos, isso é muito importante. Mas quando nós incentivamos você a ter o seu devocional, é para você entender que é um lugar de descanso. Quando você entra na presença de Deus, Deus está ali, meu irmão. Eu me lembro de uma passagem, os discípulos estavam tristes, porque Jesus tinha sido crucificado, e Jesus estava ali aparecendo a alguns discípulos, logo depois da sua ressurreição, e Pedro falou para eles: vamos pescar. E eles falaram: vamos. Eles montaram no barco e foram, e a Bíblia fala que à noite nada pegaram, né? E pela manhã ali, alguém da praia grita: vocês têm alguma coisa aí? Não pegamos nada. E aí tem uma direção da praia, né? Joga a rede do lado direito. E eles cataram ali uma quantidade de peixe, e eles pegaram aqueles peixes. Mas sabe o que me chama a atenção nessa passagem? Que quando eles chegaram na praia, quando eles desceram do barco, depois de uma noite cansada, depois de uma noite que não dormiram, depois de uma noite de trabalho e de uma noite de fracasso, quando eles chegaram na praia, meu amado, já estava ali o fogo, já viu o pão, já viu o peixe, já ali pronto sobre a brasa. Eles desceram, o alimento já estava ali, a provisão de Deus já estava ali para aquele momento. Eles estavam ali, Jesus sabia que eles iam vir cansados, que Jesus ia passar um tempo com eles, que Jesus ia ministrar na vida de Pedro naquele momento. Então Jesus já prepara. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que quando nós vamos para o nosso devocional, quando você vai para o seu encontro com Deus, Deus já está ali com o nada pronto, com o alimento para a sua alma, com o refúgio para você. Deus está ali para te abraçar. De repente você teve um dia cansado, corrido, né? As coisas não foram bem naquele dia, as portas não se abriram da forma que você quis, mas quando você chega, você recebe aquele consolo, aquele abraço do Pai. É esse lugar que eu quero falar com você nessa manhã. Esse lugar de descanso. É esse lugar, querido, que
todo cristão saudável, costumo dizer cristão saudável, é aquele que anseia pela presença de Deus, aquele que paga o preço para buscar o Senhor, aquele que ama estar na presença de Deus, porque a nossa essência é de ser adorador, amém? A minha, a sua essência é que tem um prazer de vir à igreja. Não é peso para nós acordarmos pela manhã, vir pelo culto, quinta-feira à noite vir pelo culto, não é peso para nós. Para nós é um momento de prazer estar na presença do Senhor. Mas a gente sabe que nós temos as lutas, dificuldades, por isso que há esse lugar de descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Há um lugar de descanso para você. Amém? Há um lugar de descanso para a minha vida e para a sua vida. Amado, nós precisamos aqui entender 3 coisas para buscar esse descanso em Deus. Esse versículo revela para nós 3 coisas, 3 passitos. Gosta do meu irmão aqui, ele vai pôr aqui os passos, porque eu gosto de pregar muito sobre passos, né? Primeiro passo, segundo passo. 3 coisas que nós precisamos entender nesse versículo para estar nesse lugar, para estar no descanso de Deus, para se encontrar mesmo nesse refúgio, para se encontrar. 3 coisas, nós temos que entender essas 3 coisas e colocarmos em prática. A primeira, querido, o versículo fala: aquele que habita. Habitar, meu amado, significa não ser visitante, não ser, meu amado, uma pessoa que aparece de vez em quando, o não ser, meu amado, uma pessoa que só vem quando precisa. Porque muitas vezes nós somos dessa forma, nós só vamos a Deus quando eu estou precisando. Não, hoje eu preciso orar porque as coisas não estão boas aqui em casa. Você precisa orar todo dia dentro da sua casa, querido. Não é só aquele dia. Você está entendendo? Então a primeira coisa que nós temos que entender antes de chegarmos nesse descanso é que eu tenho que habitar, eu tenho que fazer morada nesse lugar, eu tenho que viver, eu tenho que permanecer nesse lugar. Aquele que habita, você entendeu? Aquele, meu amado, que não vai só de vez em quando. Você conhece, né, aquelas pessoas que quando fala assim, ó, vai ter uma campanha. Nós conhecemos muitos irmãos da campanha. Amado, a igreja enche. Nossa, a igreja, graças a Deus, ela enche, elas vêm. E eu até acho bonito a fé das pessoas. Você sabe o que me entristece? É que as pessoas não dão sequência no voto que vem fazer com Deus. E aí começa uma campanha, e aí vai parando, vão faltando, e falta um dia. Eu conheço pessoas que vêm na abertura e vêm no final da campanha. Sabe o que está mostrando para Deus? Que você só busca Deus quando você precisa. Você só busca Deus quando as coisas estão nada boa. Você só busca Deus, querido, quando você acha que é um momento, né? Então agora eu tenho que ir na casa do Senhor. Isso não agrada o coração de Deus. Nós somos filhos, amém? Amém. Você é filho. Você foi comprado por um alto preço. Você tem valor na presença de Deus. O mundo não te dá valor, mas você tem valor na presença de Deus. Então, meu amado, se nós temos um Pai que é Deus Todo-Poderoso, Ele se alegra quando nós o buscamos, quando nós nos encontramos com Ele. Eu acredito, meu amado, que Deus ali, Ele fica olhando quando você dorme, Ele coloca ali os anjos para te guardar o seu sono. A Bíblia fala que Ele guarda o sono daqueles, né, dos fiéis. Então, acredito, quando você está ali, Ele fica esperando, a hora que Ele acordar, Ele vai vir falar comigo, Ele vai ter um encontro comigo, Ele vai vir conversar comigo. E muitas vezes nós não fazemos isso, né, amor? Nós já acordamos atrasado, já vestimos o sapato errado, a roupa mais para frente, porque acordamos atrasado. E não é isso que Deus quer. Deus quer aquele que habita. Habitar, meu amado, é aquele que permanece. Amém. Quem habita conhece o lugar. Olha que bênção. Você que mora na sua casa, você conhece a sua casa. Você sabe aonde há o seu quarto, o que está no seu quarto. Você sabe o que tem na sua sala. Você sabe o que tem na sua cozinha, porque você habita ali, você mora, você é residente naquele lugar. Você não é visitante.
Quando uma visita chega, né, se você pede para ela pegar alguma coisa, ela fica, onde está? Por quê? Porque ela não habita naquele lugar. Mas você não, você mora na casa, você é o habitante daquela casa. Então o versículo fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que mora, aquele que tem presença constante, aquele que tem permanência no esconderijo do Altíssimo, aquele, meu amado, que sente o prazer, o privilégio de estar no esconderijo do Altíssimo. Não é visitante, não vai só de vez em quando, não vai só quando precisa. Muitos têm corrido esse risco, muito têm corrido esse risco. Amém, querido? Habitar é permanecer o tempo todo, é fazer morada naquele lugar, é conhecer o ambiente. Você pode ver, querido, que você que é espiritual, amém? Amém. Você que é espiritual, quando você começa a orar, você sente a presença de Deus. Por que você sente? Porque você habita esse ambiente. Você pode ver, querido, que uma pessoa que é visitante na casa do Senhor, é visitante à presença de Deus, ela não consegue ter essa sensibilidade de quando manifesta a glória de Deus, de quando o Espírito Santo começa a manifestar, de quando o ambiente começa a mudar. Eu não sei você, querido, na sua casa, não sei como você tem o costume, quando você coloca um louvor na sua casa, você que é espiritual, amém? Amém? Você que é espiritual, você começa a sentir a presença de Deus, você começa a glorificar Deus, você começa a adorar. Sabe por quê? Porque você é habitante, aleluia, desse ambiente. Você mora nesse lugar, você tem permanência. Você não vai de vez em quando, você não vai quando precisa só, você só não vai quando você está apertado. Não, você permanece, porque você é filho. Então a primeira coisa que eu e você tem que entender, para chegar nesse descanso, nós não podemos ser visitantes desse esconderijo, nós temos que ser permanentes. Amém, querido? Permanente. Não podemos correr o risco, meu amado, de estar na casa como o irmão mais velho lá do filho pródigo. Você conhece a história lá em Lucas 15? Lá em Lucas 15 tem uma parábola que Jesus conta do filho pródigo. E a palavra de Deus fala que o filho pródigo cata suas coisas e vai embora, né? E cata tudo ali, e o pai fica. E tinha um irmão mais velho. E a palavra de Deus fala que quando o filho volta, o pai se alegra. O pai fica contente com a volta, com o retorno, e manda fazer uma festa. E daqui a pouco lá vem do campo o filho mais velho. E o filho mais velho fica indignado. Ele não fica feliz com o retorno do irmão. Se você for ler o texto, ele vai falar, esse teu filho, não é meu irmão, é teu filho. Pela indignação dele. Por quê, querido? Porque ele correu o risco de ficar na casa do pai e de se sentir como empregado. Ele se sentia como empregado. E o pai chega e fala, filho, tudo que é meu é seu. Você nunca me pediu um cordeiro cevado. A indignação dele é um cordeiro cevado. Muitas vezes a indignação de alguns irmãos, meu amado, é pequenas coisas. Você está entendendo? Não consegue estar na casa de Deus e se sentir como filho. Por quê? Porque ele não consegue habitar o esconderijo do Altíssimo. Você que habita o esconderijo do Altíssimo, você se sente como filho, como acolhido de Deus. Você se sente, meu amado, como chegar. Sabe, o filho chega, meu amado, sem força. O filho chega pedindo o abraço, o consolo do pai, né? O filho chega desse jeito. É isso que nós precisamos. Nós precisamos entender isso. Antes de chegar no descanso, eu tenho que ser um habitante do esconderijo do Altíssimo. Só dá uma olhada no seu irmão, não fala nada. Vê a postura dele, que você vai ver se ele é um visitante ou se ele é um habitante. Ele é um habitante, né? Que bênção. Ele é um habitante do esconderijo do Altíssimo. Amém? Eu gosto muito. Salmo 27, 5 fala assim, ó, pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança.
sobre o rochedo. Olha que legal. Nessa casa, nesse local de habitação, você tem proteção. Você é protegido. Isso está lá em Salmo 27. Amém, querido? Glória a Deus. Então a primeira coisa é habitar. Habitar no esconderijo do Altíssimo. Amém? Segundo, meu amado, é um esconderijo. É um abrigo. Abrigo fala de proteção. Abrigo fala, meu amado, de nós nos refugiarmos. Então eu sei que é um lugar de Deus que eu tenho que permanecer. Eu sei que é um lugar de Deus que eu tenho que estar. Esse lugar, meu amado, é um lugar de proteção. Esse lugar é um esconderijo. Eu lembro quando nós éramos crianças, nós brincávamos, eu não sei, e nós fazíamos, quem aqui já fez aquelas casinhas com as cobertas, cabaninha dentro de casa, né? É o nosso lugar. Parece que você entrava lá, você estava dentro do seu forte Apache, né? Você estava ali guardado. Criança gosta disso, né? Gosta de se esconder, ele se sente acolhido, ele se sente protegido quando ele está dentro do lugar. Esse lugar é um lugar de proteção. Esse lugar é um lugar de proteção, de guarda. É um lugar onde você é protegido em Deus. Então, meu amado, aquele que habita no esconderijo, aquele que habita no lugar de proteção, aquele que habita no abrigo de Deus. Oh, querido, esse próprio versículo, esse próprio capítulo 91 vai falar que pode cair 1000 ao seu lado, 10.000 do outro lado, que você não vai ser atingido. Por quê? Porque você está protegido por Deus. Se você for ler esse salmo todo, eu convido você na sua casa a ler o Salmo 91, a meditar, a colocar em prática. Você vai ver ali do ataque dos demônios, você vai ver a peste perniciosa, né? Você vai ver tudo isso, querido. Mas há um lugar de proteção. Há um lugar, um abrigo de Deus. A Bíblia diz que é um esconderijo, meu amado. Se é um esconderijo, querido, eu tenho que encontrá-lo. Eu tenho que procurá-lo. Eu tenho que sair da minha zona de conforto. Sabe quando você ia brincar e alguém brincava aqui de se esconder? Quem que já brincou ali, né? Pique-esconde, né? Salva-latinha, jogava latinha, corria, e depois um povo ia se esconder e quem estava na latinha tinha que procurar aquela pessoa, não sei? Desse jeito, o esconderijo, esse abrigo de Deus. Eu gosto muito dessa versão, né? O esconderijo de Deus dá uma colocação que nós temos que sair da nossa zona de conforto. Nós temos que procurar esse esconderijo. Esse esconderijo, meu amado, ele não está à vista de qualquer um. Esse esconderijo está aqui à vista dos filhos, daquele que habita, daquele que saiba, daquele que anda, daquele que vive nesse lugar. Então o esconderijo, meu amado, nos tira dessa zona de conforto. O esconderijo, meu amado, nos leva nesse lugar de proteção, de guarda de Deus. Eu tenho que entender isso. O Salmo 17, 8 fala assim, ó: protege-me como a menina dos meus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Esse é o esconderijo. Esse é o lugar de proteção. Então você tem que habitar em um lugar onde Deus traz proteção sobre a sua vida. Você tem que viver, permanecer nesse lugar onde há proteção de Deus, onde há um abrigo de Deus, onde há, meu amado, a presença de Deus. Esse esconderijo. Por isso que a Bíblia fala assim, ó: aquele que habita no abrigo ou no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente ou do Todo-Poderoso. Nós estamos falando hoje do descanso de Deus. Mas para chegar nesse lugar, eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender que eu não posso ser simplesmente visitante. Eu tenho que ser habitante. Eu tenho que permanecer. Eu tenho que entender, querido, que esse lugar de abrigo, ele me traz segurança. Ele me traz proteção. Ele me traz a guarda de Deus sobre mim. Nem, querido. Quem aqui de manhã levanta e ora e fala: Deus, guarda o meu dia. Me protege nesse dia. Quando você fala isso, meu amado, você está falando assim: ó, Senhor, eu habito
o teu esconderijo, e eu sei que essa verdade ela é real na minha vida. Amém. Quem habita o esconderijo, meu amado, quando pede a proteção de Deus, tenha certeza que ele sai, ele está guardado por Deus. Quem anda, quem permanece nesse local, sabe, meu amado, que ele pode sair despreocupado. Não quer dizer que não vai acontecer, vai, irmão. Acidente acontece, mas há uma proteção de Deus sobre a sua vida. Amém? Me lembro quando aconteceu o acidente comigo, nós estávamos indo, estava eu e outro pastor, estávamos conversando, estávamos falando da palavra, e ele ia ministrar numa cidade, eu estava levando ele, e daqui a pouco veio aquela colisão, e o carro capotou naquele momento, passa um filme na sua cabeça, as coisas rodam. A única coisa que foi que eu falei, Deus me guarda, Deus me protege. É o que vem na mente. Por quê, querido? Porque nós habitamos esse local. Porque você conhece esse local. Você conhece esse esconderijo de Deus. Você sabe que na hora da divergência, na hora do acidente, na hora da dificuldade, você tem um lugar de refúgio. Você pode entrar e falar, Deus me protege aqui. Quem aqui já não teve aquela oração, Senhor, o Senhor precisa me guardar nesse dia, o Senhor precisa me livrar desse dia? Quem não fez essa oração, amado? É porque ele é habitante, ele permanece no esconderijo do Altíssimo. Amém? Então aquele que habita no esconderijo, aquele que mora na proteção de Deus, aquele que vive na proteção do Senhor. Amém? E por último, querido, vai dizer da sombra. A sombra vai falar do refúgio, né? Só quem já andou aí um bom tempo num sol muito quente dá um valor tremendo numa pequena sombra. Eu me lembro quando nós trabalhávamos na horta. Eu trabalhei um bom tempo na horta aqui, e a gente trabalhava num tempo assim, tinha que aquele sol quente. Eu me lembro que quando a gente ia tomar água, era um momento daquele refrigério, daquela pequena sombra. Depois você voltava para o sol, você tinha que trabalhar ali. Como a gente dá valor numa pequena sombra. Eu gostava quando nós íamos limpar os canteiros de couve. A couve era alta, então ela tinha sombra, e você ficava por baixo ali. Então tinha aquele refrigério, aquela sombra. A Bíblia vai dizer justamente dessa sombra. Nesse lugar tem uma sombra de Deus sobre a sua vida. Por isso que quando você tem o seu dia, a sua correria do dia, a sua luta, o seu dia a dia, e aí você que é habitante, você tem aquela passagem liberada para esse local. Quando você entra nesse esconderijo, quando você entra nesse abrigo de segurança, você sente aquele refrigério de Deus. Sabe aquele dia, querido, que quando você fala a Deus, você dobra o joelho, que você precisa de Deus, você dobra o joelho e fala, Senhor, eu preciso do Deus agora, eu preciso de uma manifestação, eu preciso de um sinal, eu preciso que o Senhor fale comigo. E aí você sente a presença de Deus manifestando. É essa sombra, é aquele sol que estava queimando, é aquela sombra que vai chegando, vai trazendo um refrigério sobre nós, vai trazendo uma bênção de Deus sobre as nossas vidas. Amém, querido? Sombra fala de refrigério. Amém? Você sabe que na sombra você consegue sentir o vento, você sente a brisa do Senhor. Nós temos que parar nesse lugar, querido. Por isso que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra, o descanso de Deus, o refrigério de Deus não vai faltar sobre as nossas vidas. Querido, nós precisamos entender. A sombra fala, meu amado, de nós retomarmos o fôlego. Sabe aquele momento quando você não vê saída? Aonde você olha, você vê as coisas, as portas fechadas, você não consegue ver uma saída, uma solução. Quando você entra, quando você habita esse lugar, quando vê aquele refrigério de Deus, quando você se sente seguro, você sente aquela sombra de Deus sobre a sua vida, você fala, Deus está comigo, eu não estou sozinho nessa peleja. Se Deus está comigo, a vitória é certa. E aí você vai ver aquele momento que você está passando e você fala assim, eu sei que
que meu Deus me sustentará, que isso só vai ser uma prova que eu vou vencer, e eu vou passar por ela, eu vou sair do outro lado dando vitória, dando glória a Deus pela vitória que Deus vai fazer na minha vida. É nesse lugar, nessa sombra que você sente isso. Por isso, querido, que nós incentivamos você a ter uma presença, a ser íntimo de Deus. As lutas, elas vêm tentar nos afastar, as lutas vêm tentar nos impedir, as lutas vêm tentar, meu amado, nos tirar do propósito, da presença de Deus. E muitas vezes nossos olhos, querido, nós não conseguimos mais enxergar com os olhos da fé, nós só conseguimos enxergar com os olhos carnais, e com os olhos carnais a gente não vê solução. Amado, nós ministramos aqui a semana passada aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, caminhando com Jesus, falando com Jesus, e não conseguia ver Jesus, porque os olhos deles já havia se fechado espiritualmente, e ali se abriu os olhos da incredulidade. E muitas vezes nós somos desse jeito, nós começamos a reclamar, murmurar, porque não achamos solução, olhamos e vemos só as dificuldades, olhamos só o tamanho do gigante, olhamos só as lutas, e começamos a reclamar, murmurar, e começamos a cada vez mais nos distanciar desse abrigo de Deus, desse esconderijo de Deus. Mas eu te convido nessa manhã você entender que há um esconderijo, há um abrigo de Deus, há um lugar, uma habitação de Deus, aonde haverá um descanso, aonde você vai poder se refugiar, porque há uma sombra de Deus sobre a sua vida, e você vai poder retomar o fôlego, e você vai poder entender que Deus está com você, que Deus não te abandonou a sua causa, que Deus não te abandonou você não está sozinho, que é um exército espiritual a seu redor, lutando por você. Eu quero que você entenda isso nesta manhã. Eu quero que você entenda isso nesta manhã. Você não está sozinho, você não é órfão. Você tem uma paternidade, você tem um céu, você tem os anjos, você tem a mão de Deus a seu favor, você tem, meu amado, o favor de Deus em ti, você tem o Espírito Santo, você é filho, você é filho, você é filha de Deus. Amém. Amém. Por isso nós temos que entender esse local, esse refúgio é um lugar onde nós descansamos, amém? Esse refúgio é onde nós recuperamos as nossas forças. Eu não sei você, querido, sabe quando você não vê, você só vê essa dificuldade, e aí você dobra o joelho, e aí você não tem vontade de orar, porque na mente só vê o que? Na mente só vem as lutas, as dificuldades, as perseguições. Você não tem vontade, você é de carne e osso como eu, amém? Eu estou te falando de coisa que eu vivo. E aí você dobra o joelho e fala: Senhor, eu não tenho força para orar, eu não tenho força para falar com o Senhor. Mas aí, querido, como filho obediente, nós curvamos a nossa cabeça, porque só o fato de estar na presença de Deus já nos fortalece. Tem momento na presença de Deus, meu amado, que nosso argumento não vai chegar a lugar nenhum, que não é de muito falar que Deus vai te ouvir. Tem momento na presença de Deus que basta ficar calado. Amém. Basta dobrar o joelho. Ele conhece as suas dores, as suas afrontas, as suas dificuldades. Tem momento na presença de Deus que nós temos que estar com o nosso coração amargurado, triste. Tem momento que a gente entra dando glória a Deus, festejando. Você põe um louvor, você já começa: glória a Deus! Você começa desse jeito, mas tem um dia, não, querido. Tem dia que você está sem força. Tem dia que você não tem vontade de orar. Tem dia que você não tem vontade de ler a Bíblia, porque você é ser humano como eu. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que você vive, porque eu passo por isso também, querido. Mas sabe o que me fortalece? É de saber que tem esse lugar para mim chegar. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você entenda nessa manhã, meu amado, minha amada. Eu sei que você está passando por luta, por dificuldade. Eu quero que você entenda nessa manhã que tem esse lugar onde você se descansa em Deus. Tem esse lugar onde você se refugia em Deus. Tem esse lugar de proteção em Deus. Deus manda te dizer nesta manhã, querido, que Ele te aguarda nesse lugar. Te espera nesse lugar.
Aí você fala, mas eu estou errando, eu pequei, eu estou tão falho. Mas Ele manda dizer que Ele te ama desse jeito. E Ele manda você vir da forma que você está, do jeito que você está, porque é um lugar de refúgio, é um lugar de sombra, é um lugar onde nos fortalecemos, é um lugar de Deus sobre as nossas vidas, meu amado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O descansar é uma promessa, meu amado. O descansar é uma promessa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Onipotente descansará. Não está falando que já descansou, não está falando que ainda vai descansar, não. Descansará. O Espírito Santo, Ele quer que nós entramos nessa dimensão nessa manhã. Ele quer te levar você aí. Pastor, mas eu não estou com essa vontade de orar. Mas não precisa. Dobra o seu joelho. Tem momento que só o silêncio fala por nós. Amém? Glória a Deus. Descansar, meu amado, é confiar. Descansar é entregar. Descansar é deixar nas mãos de Deus. Aleluia. Querido, se você não tiver nesse ambiente, você não consegue entregar nas mãos de Deus. Você coloca na mão de Deus desconfiando. Será que vai fazer? Será que o Senhor vai mudar mesmo a vida? Será que o Senhor vai uma hora tocar nesse cidadão? Será que o Senhor vai mudar essa causa? Será que uma hora o Senhor vai fazer isso? Mas quando nós entramos nesse lugar, que nós nos aquebrantamos, que nós entramos nessa sombra, desse refrigério, desse momento de Deus sobre as nossas vidas, querido, vem uma certeza no seu coração. Aqui é lugar de descanso. Aleluia, Deus. Aqui é lugar que você pode deixar que eu estou na sua causa. Meu amado, o recado para você nessa manhã é que Deus está com você nessa peleja. A batalha que Deus entra, Ele não perde. Que Deus está com você, meu amado, nessa luta. E luta que Deus luta, Ele não perde. Nesse descanso nós entendemos isso. Nesse descanso nós confiamos. Nesse descanso nós nos entregamos. Nesse descanso nós deixamos na mão de Deus. Amém? Amém. Mas eu tenho que entender que para poder viver esse descanso, eu tenho que permanecer. Eu tenho que entender, meu amado, que esse lugar é um lugar de proteção, é um lugar de refrigério. É nesse lugar que eu me fortaleço todos os dias. Amém? E para nós encerrarmos, eu quero deixar aqui em Mateus 11, Mateus 11, 28 ao 30. Nós já vamos encerrar. Eu quero orar, porque Deus quer trazer aqui, nos fortalecer nessa manhã, um bálsamo sobre as nossas vidas, um bálsamo sobre a sua vida, nos ajudar. Mateus capítulo 11, versículo 28 fala dessa forma, 28 até o 30. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Amém. Sabe onde você vai encontrar esse descanso? No esconderijo do Altíssimo. No esconderijo do Altíssimo. Tome sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso de novo para a sua alma. Amém? Pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Olha, nesses dois versículos aqui, nós encontramos justamente três versículos, 28, 29 e 30. Nós encontramos duas vezes a palavra descanso. Descanso de Deus. Então, querido, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Amém. Eu vou dizer dessa forma agora, bem pausadamente. Quando eu falar aquele, você fala o seu nome. Quando eu falo assim, ó, aquele, você vai supor, a Vera vai falar, eu, Vera, habito no esconderijo do Altíssimo. O Vilmar, eu, Vilmar, habito no esconderijo do Altíssimo. É profético isso, amém? É profético, amém? Então, ó, quando eu falar aquele, você vai falar seu nome, eu. E aí a gente continua o versículo, amém?
1, 2, 3. Aquele habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo e Onipotente descansará. Amém? Você não é um visitante na casa do Pai. Você não é um primo. Você não é um primo distante. Você é filho. Você é habitante desse lugar. Esse lugar é um lugar de proteção. Esse lugar é um lugar de refúgio. Esse lugar é um lugar de refrigério sobre as nossas vidas. E Deus manda dizer nessa manhã para você: essa luta está na mão dele, ele sabe. Ele luta por você. Ele está na peleja com você. Você não está sozinho, você não é órfão. Você tem pai, você tem uma paternidade. E você tem um céu te esperando. Você tem uns anjos a seu dispor. Porque a Bíblia vai dizer no Salmo 91 que ele dá ordem aos seus anjos. Salmo 91, 11, né? Ele dá ordem aos seus anjos a teu respeito, para te segurar nas mãos. Sabe o que ele está dizendo? Para você não cair, para você não parar, para você não abandonar. Ele te segura nas mãos, para você permanecer firme. Porque essa causa ela é ganha. A hora de Deus vai chegar. Mas nós temos que estar nesse descanso de Deus. Amém? Não fica só no descanso, não. Põe a mão na obra, faz a obra do Senhor, amém, querido? Às vezes vai falar do descanso, o pastor só quer que ele fique no descanso. Deus só que não, Deus quer que você vá lá, habita lá, vive nesse lugar, mas continue ali servindo ao Senhor, amém, querido?